velho entrou na própria padaria usando roupas gastas, segurando algumas moedas na mão. A atendente olhou para ele de cima a baixo e soltou uma risada baixa. Mais um que compra um café e fica ocupando mesa o dia inteiro. O outro funcionário respondeu sem nem tentar esconder. Esses velhos pobres estragam o ambiente. Daqui a pouco isso aqui parece rodoviária. 6 pessoas ouviram. Ninguém disse nada. O homem apenas caminhou devagar até uma mesa no canto. Colocou o café sobre a madeira, pegou um pedaço de pão doce e congelou no meio da primeira mordida. Não porque já não tivesse ouvido humilhações antes. Antônio Duarte passou a infância inteira ouvindo pessoas dizerem que gente pobre não pertencia a certos lugares. Ele congelou porque aquela padaria era dele. E porque foi naquele instante que o fundador da maior rede de padarias de Lisboa descobriu que os idosos pobres estavam sendo expulsos silenciosamente da empresa que ele criou, justamente para acolhê-los. Antes de a gente começar, me faz um favor. Clica no botão de inscrever aqui embaixo no canal Contos de Eli. A gente traz histórias reais sobre pessoas reais. O tipo que faz você pensar 2 vezes sobre como trata os outros. E se você curtiu, deixa um comentário me contando de onde você está assistindo. Eu adoro saber. Então bora lá. Antônio Duarte tinha 68 anos e carregava no rosto cada um deles do jeito honesto, sem tratamento, sem cuidado especial. O rosto de um homem que trabalhou de sol a sol por décadas e não tem vergonha nenhuma disso. Quem o via na rua via um senhor simples, daqueles que você passa do lado e não registra. Quem sabia a história via outra coisa completamente. Via o menino que acordava às 4 da manhã em Alfama para fazer entrega de pão de bicicleta antes de ir para a escola, que quando chegava na escola cheirava a padaria dos outros e comia o lanche que a professora deixava guardado para ele porque sabia que às vezes não havia lanche em casa. A mãe de Antônio se chamava Conceição. Era costureira, costurava para fora desde antes de Antônio entender o que isso significava. Ia dormir com os olhos cansados de tanto olhar para a agulha, acordava antes dele e sempre que ele levantava nas madrugadas para sair com a bicicleta de entrega, ela já estava acordada também. Sentada na cadeira da sala, com uma peça no colo, dedal no dedo, a luz amarela do abajur fraco iluminando só o espaço ao redor dela, enquanto o resto da casa estava no escuro. Ele perguntou uma vez por que ela não dormia mais. Ela disse que dormia melhor, sabendo que ele tinha saído bem. O pai tinha morrido quando Antônio tinha 9 anos. Uma daquelas doenças que nos anos 60 e poucos ainda não tinham nome decente nem tratamento certo. Foi rápido, que no caso era a palavra que as pessoas usavam para dizer que não houve tempo para se preparar, como se preparação fosse possível. Ficou o vazio do tamanho de um homem numa casa pequena de Alfama. E Conceição preencheu esse vazio com o trabalho, com teimosia de quem não se permite parar, porque parar é afundar. E com uma frase que dizia toda vez que Antônio reclamava que alguma coisa era difícil. Difícil não é o mesmo que impossível, e impossível é raridade. Antônio nunca esqueceu como era entrar em certos lugares e sentir que a presença dele incomodava. Nunca esqueceu o olhar da senhora da padaria fina do bairro vizinho, que sempre demorava o dobro do tempo para atender ele e a mãe, como se o tempo deles valesse menos. Nunca esqueceu o suspiro do homem do balcão quando eles chegavam com o dinheiro contadinho, moeda por moeda, pedindo o pão mais barato, o suspiro rápido e involuntário de quem não sabia que estava fazendo, mas que uma criança de 10 anos capta e guarda num lugar de dentro que nunca apaga. Aquele suspiro, tão pequeno, tão preciso, tão capaz de ocupar espaço dentro de uma pessoa por décadas inteiras. Aos 16 anos, além das entregas de bicicleta de manhã cedo, Antônio foi trabalhar aos fins de semana numa padaria de um senhor chamado Afonso, no bairro de Santos. O Afonso era um homem gordo de mãos enormes,
que não tinha paciência para muita coisa, mas tinha toda a paciência do mundo para ensinar quem quisesse aprender. Ensinou Antônio a diferença entre fermento vivo e fermento seco. Ensinou que a temperatura da água muda tudo no pão. Ensinou que o segredo do pão bom não é receita, é atenção. Você tem que prestar atenção na massa, Afonso dizia. Ela te diz quando está pronta, você aprende a ouvir. Antônio ficou naquela padaria até os 22 anos, quando o Afonso se aposentou e fechou as portas com aquela tristeza calma de quem escolheu o momento, mas mesmo assim sente. Naquele dia, o Afonso deu para Antônio uma coisa. Era uma receita escrita à mão num papel dobrado, a receita do pão de centeio que era o mais vendido da casa. E embaixo da receita, o Afonso tinha escrito uma linha só. Você tem o que precisa. Vai. Antônio levou aquele papel dobrado por 7 anos no bolso de diversas carteiras até que o papel começou a desintegrar. Então, copiou a receita num caderno e guardou o papel original numa caixa de sapato que guardava até hoje. Foi por causa daquele suspiro na padaria da infância e por causa daquele papel do Afonso no bolso que aos 29 anos, Antônio Duarte pegou dinheiro emprestado da aposentadoria da mãe, que Conceição ofereceu sem que ele pedisse porque conhecia o filho, e abriu a primeira unidade do Pão da Vila, num ponto pequeno da mouraria, espremido entre uma oficina mecânica e uma loja de ferramentas que cheirava a óleo e prego enferrujado. A padaria era pequena. Tinha 4 mesas de madeira que ele lixou e envernizou numa tarde de sábado, com a Conceição do lado tomando chá e dando opinião sobre a cor do verniz. O equipamento todo foi buscado de segunda mão em 3 feiras diferentes. A máquina de café tinha uma amolgada do lado esquerdo que nunca saiu, mas funcionava perfeito. O forno era de um restaurante que tinha fechado no Intendente e custou metade do que um novo custaria. Mas havia 2 coisas naquela padaria que não eram pequenas. O pão era bom de verdade. Antônio fazia com aquela atenção que o Afonso tinha ensinado. Acordava às 3 da manhã para começar a massa. Aprendia cada dia um pouco mais sobre o que funcionava com o fermento daquele forno específico naquela cozinha específica. E o atendimento. Antônio cumprimentava todo mundo pelo nome desde a segunda visita. Guardava pão fresco para o aposentado, que aparecia todo dia às 11, porque era quando a reforma dele chegava e ele podia gastar um pouco. Servia café de graça em manhãs de inverno para os pedreiros que começavam o turno antes do sol nascer e passavam pela porta do Pão da Vila com as mãos no bolso e a cara no vento frio de Lisboa. Na parede da primeira loja, ele mandou colocar uma frase que pintou ele mesmo com tinta azul numa tarde de domingo, enquanto a Conceição ficou tomando conta do balcão sem entender nada de padaria, mas ajudando do mesmo jeito. Aqui, ninguém será tratado como menos importante. A Conceição leu a frase, virou para ele e disse que estava bom, mas que a letra do E ficou torta. Antônio disse que dava um charme. Ela disse que charme não era a palavra que ela usaria. Os 2 riram, e foi a última vez que riram assim juntos, num lugar que era só deles, antes do Pão da Vila deixar de ser uma coisa de família e virar uma coisa de empresa. A padaria cresceu porque Antônio entendia uma coisa que muita gente de negócio levava anos para aprender. Quando aprendia, as pessoas não voltavam só pelo pão. Voltavam porque queriam se sentir tratadas como seres humanos num lugar que o mundo do lado de fora, às vezes, esquecia de fazer isso. A Dona Graça vinha toda manhã e queria contar dos netos. O seu Manuel vinha às 11 e ficava 30 minutos, porque em casa era silêncio. A menina que entregava correspondência no bairro parava para tomar água e Antônio sempre perguntava: como é que ia à faculdade que ela estava pagando de noite com o salário de entregadora? Essas coisas não aparecem em nenhum relatório de desempenho, mas são elas que fazem uma pessoa atravessar 2 bairros quando poderia parar em qualquer padaria pelo caminho. Em 10 anos, o Pão da Vila tinha 7 unidades em Lisboa.
Em 20, tinha espalhado para outras cidades do país. Em quase 40 anos de existência, era uma rede com mais de 60 padarias, centenas de funcionários, contratos com fornecedores de farinha de 3 regiões diferentes e um faturamento que poucos imaginariam possível para quem começou com dinheiro emprestado da aposentadoria da mãe e uma máquina de café amolgada. Conceição tinha morrido aos 73 anos, num quarto confortável, num apartamento que Antônio comprou para ela na Lapa, com uma janela que dava para um jardim pequeno que ela cuidou com uma dedicação de quem encontra propósito em coisa que cresce. Ele estava do lado dela quando ela foi. E antes de ir, ela disse que o pão de centeio dele ainda era o melhor que tinha comido na vida, o que era provavelmente mentira de mãe. Mas era o tipo de mentira que você leva dentro de você com um carinho que nenhuma verdade consegue substituir. Antônio vivia há alguns anos afastado das operações do dia a dia. Não aparecia nos comerciais da rede, não gostava de entrevista, preferia deixar os executivos e gerentes regionais cuidarem do negócio enquanto ele observava os números de longe. E os números estavam ótimos. Lucro crescendo, novas unidades abrindo, investidores satisfeitos, prêmios do setor aparecendo na parede do escritório central que Antônio raramente visitava. Ele passava os dias numa quinta pequena, a 40 minutos de Lisboa, cuidava de uma horta que a Conceição teria achado excessiva, tomava café pela manhã com o pão que fazia ele mesmo numa quantidade pequena suficiente para 2 dias, e vez ou outra ia a Lisboa para reuniões que cada vez pareciam menos necessárias porque a máquina rodava sem ele. Até a manhã em que a secretária Fernanda entrou no escritório com uma pilha de impressos e colocou sobre a mesa com aquela expressão de quem está entregando uma coisa que preferia não ter que entregar. São reclamações, ela disse. Filtrei as mais sérias. Tem mais. Antônio olhou para a pilha. Reclamações são normais, Fernanda. A rede tem 60 unidades. Estas não são sobre qualidade nem sobre preço, ela disse. São sobre outra coisa. Ele começou a ler. E não parou. Uma senhora de 72 anos escreveu 3 parágrafos, descrevendo como foi ignorada num balcão por quase 2 minutos, enquanto um casal jovem que chegou depois dela foi atendido imediatamente com sorriso e tudo. Um aposentado de 75 anos contou com uma precisão que era dolorosa de ler, que a atendente pegou o dinheiro da mão dele como se estivesse tocando algo que preferia não tocar, jogou o troco de volta sobre o balcão sem palavra nenhuma e virou as costas antes que ele terminasse de guardar as moedas. Uma mãe de família descreveu que saiu da padaria com o filho de 6 anos, chorando, porque ouviu 2 funcionários comentando em voz suficientemente alta que gente pobre afastava os clientes de verdade. Havia uma reclamação escrita à mão, numa letra que tinha a irregularidade de quem não escrevia muito, de um senhor que não dizia o nome, que descrevia como tinha ido ao Pão da Vila durante anos porque o lugar fazia ele se sentir bem-vindo, e que nas últimas semanas havia parado de ir porque havia percebido que quando entrava o atendimento ficava diferente do que quando outra gente entrava, e que ele já era velho e já tinha vivido o suficiente para saber a diferença entre ser bem atendido e ser tolerado. Antônio leu essa última 3 vezes. Depois ficou sentado olhando para o monte de papel por um tempo que Fernanda não interrompeu, porque conhecia aquele silêncio. Era o silêncio de alguém que acabou de ouvir uma coisa que muda alguma coisa dentro de forma permanente. Ele pegou o telefone e ligou para o gerente da unidade original, a primeira loja da mouraria, aquela com a frase na parede. O gerente se chamava Renato, 40 anos, cabelo penteado com aquele gel que deixa o cabelo muito no lugar, do tipo que sempre tem resposta pronta e nunca tem resposta honesta. Renato respondeu com aquela calma de quem treinou a calma, não de quem a sente. Disse que clientes exageram, que a equipe era excelente e havia recebido o certificado do setor no trimestre anterior,
que pessoas frustradas sempre deixavam avaliação negativa e que isso era estatisticamente esperado numa operação daquele volume. Que num atendimento de centenas de clientes por dia era impossível não ter reclamação isolada aqui e ali. Antônio reconheceu aquele tom. Era a voz lisa de quem aprendeu a esconder sujeira debaixo do tapete com tanta prática que já não percebia mais o cheiro. Agradeceu, desligou e naquela noite saiu da quinta sozinho, sem motorista, no carro que guardava para quando não queria ser reconhecido. Um Renault velho cor de cinza que qualquer pessoa passaria do lado sem notar. Estacionou do outro lado da rua da padaria da Mouraria. Ficou dentro do carro, olhando pela vitrine por quase 1 hora, com o motor desligado e o frio de Lisboa entrando aos poucos pelo vidro. Viu uma funcionária jovem, cabelo preso, com o celular na mão embaixo do balcão, onde achava que não estava aparecendo, enquanto um idoso esperava do lado de fora daquele vidro. O idoso ficou parado por 1 minuto inteiro. Antônio contou no relógio de pulso. 60 segundos de um homem de 80 anos esperando ser atendido enquanto uma funcionária de 20 e poucos mexia no celular a 1 metro dele. Depois de 1 minuto, um casal jovem e bem vestido entrou na padaria. Em 3 segundos, o celular sumiu e o sorriso apareceu. O idoso foi atendido uns 40 segundos depois, sem olhar, sem sorriso, com a troca de informação mínima de quem quer que a interação acabe logo. Antônio sentiu o estômago afundar com aquela pressão específica de quem vê uma coisa que não deveria existir num lugar que construiu com as próprias mãos 39 anos atrás. Voltou para a quinta. Não dormiu direito. Na manhã seguinte, às 6 da manhã, estava na frente do armário do quarto, abrindo gavetas até encontrar o que estava procurando. Uma calça velha de trabalho com uma mancha de tinta que nunca tinha saído. Uma camisa azul desbotada, o blusão que usava para cuidar da horta, sapatos que já tinham visto dias melhores e que continuavam fazendo o trabalho sem reclamar. Ele se olhou no espelho do banheiro por um momento. Tinha deixado a barba crescer alguns dias sem pensar nisso, e os dias tinham ajudado. Parecia cansado, parecia comum, parecia o tipo de pessoa que certos atendentes decidem em fração de segundo que não merece o melhor sorriso nem os 2 minutos de atenção que qualquer ser humano merece quando entra num estabelecimento. Pegou o ônibus até a Mouraria. Quando entrou pela porta da primeira loja do Pão da Vila, aquela com a frase na parede, com tinta azul, que ele tinha pintado num domingo, enquanto a mãe tomava conta do balcão sem entender nada de padaria, ninguém o cumprimentou. Havia 2 funcionários atrás do balcão e os 2 olharam para ele e olharam de volta para as próprias coisas. Antônio foi andando até o balcão com aquela calma que foi construída ao longo de décadas de entender que urgência raramente ajuda. "Bom dia", ele disse. A atendente virou devagar, com aquela lentidão que não é distraída, é deliberada, o tipo de lentidão que diz ao outro que o tempo dele não vale tanto quanto poderia valer. Olhou para ele. Fez aquela pausa de 1 segundo, que é o tempo exato de um julgamento rápido e silencioso, baseado em roupas gastas e barba por fazer e sapatos velhos. "O que vai ser?", ela disse. Sem bom dia de volta. Sem sorriso. "Um café e um pão doce, por favor." Ela foi preparar sem dizer mais nada. Quando voltou com o pedido, colocou o café sobre o balcão com uma força que não era necessária, como quem deposita uma coisa que quer logo tirar da frente, e disse o valor em voz plana. Antônio tirou as moedas do bolso com cuidado, abriu a mão e contou. Ela ficou olhando para as moedas com uma expressão que era nada, e era tudo ao mesmo tempo, aquela expressão específica de quem está comunicando impaciência sem tecnicamente fazer nada de errado. Pegou o dinheiro, jogou o troco de volta no balcão. 2 moedas rolaram e uma caiu no chão do outro lado do balcão. Ela não foi pegar. Antônio se abaixou do seu lado do balcão para ver se conseguia alcançar. Não alcançou.
Ficou olhando para a moeda no chão por um segundo. A funcionária já estava de costas, ocupada com outra coisa. Ele foi para a mesa do canto. A mesma mesa onde tantos anos atrás ele tinha sentado com a mãe na noite em que a padaria ficou quieta. E os dois tomaram café juntos em silêncio, e a Conceição olhou em volta e disse: "Você fez isso, Antônio. Você fez isso sozinho." Ele colocou o café sobre a madeira, pegou o pão doce. E foi nesse momento que os dois funcionários perto do balcão começaram a conversar em voz baixa, que não era baixa o suficiente. "Olha o velho ali no canto", disse um, a voz carregando aquele tom de quem está fazendo uma observação que sabe que não deveria fazer, mas faz do mesmo jeito porque o ambiente permite. "Aposto que fica aqui até o almoço ocupando mesa com um café." A outra respondeu com uma risada curta e contida. "Esses idosos pobres são a praga desse lugar. A gente atende, serve, sorri, e eles ficam horas com uma coisa de €1,50. Devíamos ter um filtro na porta." O outro disse com aquele tom de quem acha que está sendo razoável. "Só entra quem tem cara de cliente de verdade. Mães com criança, velho pobre, esses aí afastam quem vai gastar de verdade." 6 pessoas na padaria naquele momento ouviram alguma parte daquilo. Uma mulher de meia idade virou a cabeça e depois virou de volta. Um homem de terno mexeu no celular. Ninguém disse nada. Antônio deu a primeira mordida no pão. Ficou mastigando devagar. Olhou para a parede onde a frase estava, com a tinta azul desbotada pelo tempo, mas ainda legível, ainda lá depois de quase 4 décadas. "Aqui ninguém será tratado como menos importante." Leu devagar. Depois ficou olhando para a mesa por um tempo que não era de raiva, era de tristeza. A tristeza específica de quem construiu uma coisa com um propósito e depois assiste esse propósito morrer aos poucos, enquanto os números continuam crescendo e fazendo parecer que tudo está bem. Nos dias seguintes, Antônio não foi só à mouraria. Foi a mais 4 unidades em Lisboa, sempre com a mesma roupa simples, sempre sem se identificar, sempre com tempo suficiente para ficar e observar. O que viu não era idêntico em todas as unidades, mas tinha o mesmo cheiro. Num lugar era o atendente que atendia em ordem diferente da chegada, dependendo de quem chegava. Noutro era o tom de voz que mudava conforme a aparência do cliente. Num terceiro era mais sutil. A forma como o espaço era limpo depois que certos clientes saíam, com uma pressa demonstrativa, que não era necessária, mas que comunicava algo. Mas foi na mouraria que ele ficou mais tempo, porque foi lá que ele conheceu Helena. Helena Mendes tinha 53 anos, trabalhava na cozinha do Pão da Vila original há 12 anos, e tinha as mãos de quem passou a vida inteira trabalhando com massa. Era baixa, rápida, com um jeito de se mover na cozinha que parecia econômico, mas era preciso, o tipo de eficiência que não se aprende em curso, que vem de anos fazendo a mesma coisa com atenção suficiente para ir refinando até que fica natural. Antônio a viu pela primeira vez, através do pequeno visor de vidro que separava o balcão da cozinha, passando bandejas e organizando o forno com uma cadência que era quase musical. Pediu para falar com ela no intervalo, se apresentando como um cliente antigo que queria dar feedback sobre as receitas. Helena ficou um pouco surpresa, mas foi até a mesa com um copo de água e aquela cordialidade reservada de quem está sendo educada sem saber se vai precisar. "O pão de azeite que vocês fazem aqui", Antônio disse sem rodeio. "A receita não é a receita padrão da rede?" Helena pausou com o copo na mão. "Como o senhor sabe qual é a receita padrão?" "Conheço bem a rede", ele disse. "Esse pão é diferente. É melhor." Helena ficou em silêncio por um segundo. Depois disse: "É receita minha. Desenvolvi ela aqui ao longo de 2 anos, testando a proporção de azeite com fermentação longa, ajustando conforme a temperatura da cozinha nesse espaço específico."
O Renato colocou na ementa como especialidade da casa. Com o nome dela como criadora, Antônio perguntou. Helena olhou para o copo de água na mão. Não, ela disse. Ele levou a receita para a supervisão regional como desenvolvimento próprio dele. Virou produto novo da rede no ano passado. Está em 12 unidades agora. Vende bem. E o pão de centeio com alecrim também é seu. Helena levantou o olhar com uma expressão que estava no meio entre surpresa e aquela confirmação de quem esperava que alguém um dia notasse, mas foi desistindo de esperar. 3 receitas, ela disse. As 3 mais vendidas da unidade. A receita de pão de centeio, o pão de azeite e o bolo de mel que a rede lançou no Natal passado como produto sazonal exclusivo. Nenhuma com meu nome em nenhum lugar. Ela disse aquilo com aquela calma cansada de quem já passou pela raiva e chegou do outro lado, num lugar onde a injustiça já não surpreende, só pesa como uma coisa que está sempre lá, que você aprende a carregar porque não tem outra opção. Antônio reconheceu aquele lugar, tinha visto a mãe naquele lugar. Tinha estado naquele lugar ele mesmo quando era jovem, e o dono de uma padaria no Chiado usou uma ideia que Antônio tinha sugerido e não disse o nome de quem tinha sugerido. Mas mais do que reconhecer o lugar, Antônio sentiu uma coisa que não era exatamente raiva, mas que tinha a temperatura da raiva. Porque Helena estava ali há 12 anos. Havia alimentado Lisboa com receitas que ela criou, que ela refinou, que eram dela do jeito mais fundamental que uma coisa pode ser de alguém, que é porque veio de dentro, de trabalho e atenção e tentativa e erro e tentativa de novo. E alguém havia pegado isso sem pedir. Ele continuou investigando nos dias seguintes com uma calma que surpreendia a ele mesmo, porque por dentro havia algo que fervia. Conversou com funcionários em horário de almoço, fora da padaria, numa pastelaria ali perto, onde ninguém os conhecia. Apresentava-se sempre como investidor do setor, pensando em abrir negócio e querendo entender como funcionava por dentro. E as pessoas contavam, porque as pessoas sempre contam quando encontram alguém que parece estar ouvindo de verdade. O que foi aparecendo era um sistema que havia crescido sem que ninguém tivesse tomado a decisão de criá-lo. Havia crescido porque ninguém havia tomado a decisão de impedir. As escalas. Os funcionários mais jovens e com boa apresentação, o tipo de apresentação que o gerente considerava alinhada com a imagem da rede, recebiam os horários de maior movimento, que eram tarde da manhã e horário de almoço, quando o fluxo de clientes era maior e as gorjetas aconteciam com mais frequência. Os funcionários mais velhos, os que o Renato chamava de sem perfil adequado, ficavam com as escalas de madrugada e início de manhã. Resultado prático: quem atendia pior ganhava mais, e quem se importava com o trabalho ganhava menos. Uma distorção silenciosa que não aparecia em nenhum relatório, porque nenhum relatório estava medindo aquilo. A prática, que 2 funcionários diferentes descreveram de forma quase idêntica sem se conhecerem. Demorar no atendimento do cliente, que parece que vai consumir pouco, não com grosseria, que geraria reclamação formal, com indiferença. Com aquela espera que não tem justificativa aparente, mas que vai acumulando frustração ao longo do tempo até a pessoa decidir que não vale a pena voltar. Era eficiente porque era invisível. Era invisível porque era gradual. E havia começado com 2 atendentes que descobriram que fazendo aquilo conseguiam despachar mais rápido os clientes que davam mais trabalho por menos consumo e foram passando para frente como um jeito de tornar o dia mais fácil. Ninguém havia dito que aquilo estava errado. Nenhum gerente, nenhum supervisor regional, nenhum protocolo de treinamento. Porque os números estavam bons, a satisfação geral estava aceitável nos formulários, a média de tempo de atendimento estava dentro do parâmetro estabelecido pela sede, e o que não aparece no número não aparece no radar de quem só olha para o número.
Ouvia também uma coisa menor, mas que Antônio não conseguiu tirar da cabeça. Um funcionário de 30 anos, tímido, que trabalhou no Pão da Vila da Mouraria por 4 anos, antes de pedir demissão 6 meses atrás, contou numa conversa de calçada que havia sugerido uma iniciativa ao Renato. A ideia era simples: guardar pão do dia anterior que não havia sido vendido, em vez de descartar, e distribuir de manhã cedo para os moradores em situação precária que passavam pela rua antes das 7. Não custava nada. O pão ia para lixo mesmo. O Renato havia respondido que isso atrairia o tipo errado de público para frente da padaria e que a imagem do estabelecimento precisava ser protegida. Antônio ouviu essa última história numa tarde de terça-feira, sentado numa cadeira de plástico, na calçada de uma pastelaria da Mouraria, com um bica na frente que esfriou enquanto ele escutava. Quando o funcionário terminou de contar, ficou um silêncio. Depois, o funcionário disse, quase se desculpando por dizer: "Eu sei que parece coisa pequena." Antônio disse que não parecia. A reunião com Renato aconteceu numa manhã de quarta-feira, no escritório da unidade. Aquela sala pequena com uma mesa, 2 cadeiras, uma janela que dava para um beco e um pôster da rede na parede que havia ganhado um prêmio regional de design 2 anos atrás. Renato chegou com a postura de sempre, ombros quadrados, pasta debaixo do braço, expressão de homem que está acostumado a reuniões e sabe como se sair delas. Antônio chegou de roupas simples. Renato não o reconheceu de imediato. Ficou por um segundo com aquela expressão de quem está tentando encaixar uma peça que não está encaixando. E foi só quando Antônio abriu a pasta que havia trazido, com os documentos organizados em sequência, que a cor foi saindo do rosto de Renato com aquela gradualidade específica de quem está assistindo o próprio mundo se desfazer numa velocidade que não dá tempo de reagir. Antônio colocou sobre a mesa, um por um, como quem está enumerando itens de uma lista que não tem pressa. As 3 receitas de Helena, com documentação de data de criação, e os registros de uso delas na rede sem crédito. Os e-mails de Renato, levando as receitas para a supervisão regional. A comunicação interna, onde Renato recebia elogio pelo desenvolvimento de novos produtos. A análise de escalas dos últimos 6 meses, os depoimentos de 3 funcionários que havia conversado, as reclamações de clientes e os áudios. Os áudios eram curtos e nítidos, vozes de atendentes com tom que não deixava dúvida sobre o que estava sendo dito e sobre o que era considerado normal dentro daquele espaço. Renato ouviu os áudios com as mãos na mesa e o olhar parado. Quando o último terminou, ficou em silêncio por um momento. Depois disse, com uma voz que havia perdido toda a lisura: "O senhor é Antônio Duarte." Sim. Renato respirou fundo uma vez. Tentou começar uma frase sobre contexto, sobre volume de operação, sobre como certas coisas escapam do controle de qualquer gerente. Antônio o deixou começar. Depois, com aquela calma que havia construído ao longo de 40 anos de negócio e de vida, disse uma coisa só. Sabe qual era a frase que eu pintei naquela parede lá fora com tinta azul quando abri esse lugar? Renato ficou em silêncio. Aqui, ninguém será tratado como menos importante. Você é o gerente de um lugar onde funcionários decidem que clientes idosos são peso morto e que certos tipos de pessoa não têm cara de cliente de verdade. Você recebeu a ideia de guardar pão para distribuir de manhã cedo e disse que atrairia o tipo errado de público. E você pegou 3 receitas de uma funcionária que trabalha aqui há 12 anos e levou o crédito sem nenhum constrangimento. Renato não respondeu nada. O silêncio dele era o silêncio de quem não tem argumento, porque as provas são claras e porque, no fundo, embaixo de toda a camada de explicação que havia preparado ao longo dos anos, há uma parte de qualquer pessoa que sabe quando está errada. As consequências foram implementadas ao longo das semanas seguintes de um jeito que Antônio conduziu pessoalmente.
Renato foi desligado com processo documentado e justo nos termos legais, acompanhado de uma conversa franca que durou 40 minutos e que Renato provavelmente levou dentro de si por muito mais tempo do que qualquer audiência formal levaria. As 3 receitas de Helena foram registradas oficialmente com o nome dela como criadora. Ela recebeu retroativo calculado sobre o uso comercial das receitas nas unidades onde foram implementadas. Um valor que fez ela parar no meio de uma frase, quando Antônio mostrou o número numa tarde na cozinha. Ela ficou olhando para o papel por alguns segundos. Depois disse que não estava esperando nada disso. Antônio disse que sabia, e que era exatamente por isso que era o mínimo, e que o mínimo com atraso ainda era menos do que o justo. Helena foi promovida a responsável pelo desenvolvimento de novas receitas da rede, com contrato próprio, com crédito registrado em toda a comunicação interna e externa, e com um espaço de teste reformado na cozinha da unidade central, que Antônio acompanhou a reforma pessoalmente, escolhendo o forno como havia escolhido o forno de segunda mão da primeira padaria, 40 anos atrás. A política de escalas foi revisada em todas as unidades por um novo supervisor regional que Antônio escolheu depois de um processo seletivo que incluía uma pergunta específica. Me conta uma vez em que você tratou alguém diferente por causa da aparência e como você se sentiu depois. Quem não conseguiu responder com honestidade não passou para a próxima etapa. A iniciativa do pão do dia anterior foi implementada na unidade da mouraria, primeiro e depois nas outras. Era simples. Pão que não havia sido vendido e iria para descarte ficava separado numa caixa perto da entrada. De manhã cedo, antes da abertura, qualquer pessoa que precisasse podia pegar. Não havia identificação, não havia formulário, não havia olhar de quem está fazendo favor. Havia apenas uma caixa com pão e um cartaz escrito à mão. A letra de Antônio, que dizia: "O pão de ontem é tão bom quanto o de hoje." Mas o que ficou por mais tempo na memória de quem trabalhava na rede foi uma reunião que Antônio convocou numa manhã de sábado no salão da primeira unidade da mouraria, antes da abertura, com todos os funcionários daquela unidade presentes. Havia 18 funcionários. Antônio pediu que ninguém faltasse e ninguém faltou, porque quando o fundador de uma rede, que ninguém tinha visto em anos pessoalmente, convoca uma reunião no sábado de manhã, você aparece. Ele chegou de roupa simples como nas visitas anteriores. Ficou de pé no meio do salão, sem mesa, sem apresentação, sem papel na mão, sem aquele distanciamento de executivo que torna qualquer discurso uma coisa que entra por um ouvido e sai pelo outro. "Tenho 68 anos", ele começou. "E tenho 78 de memória, se contar desde os 10 anos, quando comecei a entender como o mundo funcionava. Desde esses 10 anos que eu sei o que é entrar num lugar e sentir que a sua presença incomoda alguém. Minha mãe costurava roupa de outras pessoas para sobreviver, e a gente comprava o pão mais barato da padaria porque era o que cabia, e o atendente suspirava quando a gente chegava. Eu tenho 68 anos e me lembro desse suspiro, como se tivesse acontecido essa manhã. Nenhum funcionário falou nada. O silêncio era do tipo que presta atenção. Eu abri esse lugar para que ninguém mais ouvisse esse suspiro dentro daqui. Pintei aquela frase na parede com tinta azul num domingo porque não era publicidade. Era o motivo pelo qual eu existia como empresário. Se esse lugar não conseguisse fazer aquilo, não importava quantas unidades abrissem, nem quanto dinheiro entrasse. Não valia nada. Ele deixou isso assentar por alguns segundos. Nas últimas semanas, vim aqui sem que ninguém soubesse quem eu era. Ouvi coisas que são o contrário exato daquela frase. Vi coisas que me envergonharam. Não de vocês, de mim, porque um lugar vira o que o dono deixa virar. E eu deixei ficar de longe tempo demais, achando que número bom era sinal de tudo bem. Antônio olhou em volta.
A atendente do balcão estava no grupo. O funcionário que havia falado em filtro na porta também. Nenhum deles desviou o olhar, porque Antônio não havia chegado com raiva nem com punição. Havia chegado com algo mais difícil de encarar. Com decepção honesta de alguém que havia acreditado em coisa e estava de luto por ela. Não vim aqui para demitir todo mundo, ele continuou. Vim porque acredito que a maioria das pessoas, quando entende o que está fazendo de errado, consegue fazer diferente. E porque acredito que às vezes as pessoas fazem coisa errada não porque são ruins por dentro, mas porque ninguém nunca mostrou para elas o que estava em jogo de verdade. Foi até a parede. Passou os dedos na frase com tinta azul, com aquele gesto de quem toca algo que é memória física. Aqui, ninguém será tratado como menos importante. Quando escrevi isso, eu tinha 29 anos. Estava com medo que a padaria fechasse em 6 meses. Estava com as mãos calejadas de preparar pão desde as 3 da manhã e tinha emprestado dinheiro da aposentadoria da minha mãe. Tinha medo todo dia. Mas nunca tive dúvida sobre essa frase, porque sem ela o resto não valia a pena. O dinheiro não valia a pena, o crescimento não valia a pena, 60 unidades não valiam a pena. Nada valia a pena sem isso. Ele se virou para a sala. Então eu preciso que vocês decidam se essa frase significa alguma coisa para vocês também. Não como obrigação, não com medo de perder emprego, porque se for por medo não funciona. Precisa ser porque vocês entendem que o senhor que entra aqui com moedas contadas na mão passou a vida trabalhando e merece o mesmo sorriso que qualquer outra pessoa. Que a senhora que demora 5 minutos escolhendo o pão tem esse direito. Que a criança que entra correndo e derruba guardanapo não é problema. É vida. Que o trabalhador que para aqui às 6 da manhã, antes do turno com as mãos frias, não precisa de caridade. Precisa de ser tratado como ser humano num lugar que tem café quente. Ficou em silêncio por um momento. Café e pão doce para todo mundo. Hoje a casa paga. Havia uma fila de clientes habituais que já esperava do lado de fora quando o saguão foi aberto naquele sábado. Antônio foi pessoalmente até a porta cumprimentar cada um. A dona Graça, 90 anos, que vinha toda manhã há 13 anos com aquele andar devagar, que nunca mudava a determinação de aparecer, disse que não sabia quem ele era, mas que aquele pão de centeio era o melhor de Lisboa. Antônio disse obrigado, com aquela seriedade, que ela devia ter sentido que vinha de lugar real, porque ela piscou os olhos um pouco mais depressa que o normal e foi até a mesa sem mais nada. O seu Augusto, 78 anos, reformado das obras, que contou uma vez para Antônio no banco da praça que vinha ao Pão da Vila, porque era o lugar onde não precisava sentir que estava devendo desculpa por existir, entrou e ficou em pé na entrada por um segundo, olhando para o movimento. Uma funcionária de 20 e poucos anos se aproximou. Bom dia, seu Augusto. O pão de azeite chegou fresquinho há meia hora. O seu Augusto foi até a mesa com aquela expressão que não é alegria exatamente, mas é o que aparece no rosto quando uma coisa pequena confirma que você está num lugar certo. Antônio ficou no salão aquela manhã inteira, sentado na mesa do canto com um café que pediu ele mesmo no balcão, com as mesmas moedas do bolso, e dessa vez o troco foi devolvido na mão. Helena apareceu pela porta da cozinha no final da manhã, tirou o avental e foi até a mesa dele com 2 pedaços de pão de centeio num guardanapo. Posso? Ela perguntou, indicando a cadeira vazia. Pode, Antônio disse. Ela sentou. Colocou o guardanapo entre os dois. Ficaram em silêncio por um tempo, ouvindo o barulho da padaria, as conversas, as xícaras, a máquina de café, as crianças que derrubavam guardanapo e riam, os adultos que riam junto. A minha mãe vinha aqui, Helena disse depois de um tempo, nos primeiros anos da padaria. Ela morava aqui perto, na mouraria mesmo, num 3º andar sem elevador, que ela subia toda manhã sem reclamar.
Dizia que era o único lugar no bairro onde as pessoas que trabalhavam o dia inteiro eram tratadas como gente quando chegavam para o café da tarde. Antônio olhou para ela. Ela continuou. Ela faleceu tem 8 anos, mas quando faço uma receita nova, fico sempre pensando se ela ia gostar. É uma forma dela continuar aparecendo por aqui. Antônio ficou um tempo sem falar. Depois disse: a minha mãe também não está mais aqui, mas nos últimos anos ela tomava café com pão de centeio toda manhã. Eu levava para ela toda semana. Era o pão que eu fazia. Helena disse com um sorriso pequeno que mudou o rosto dela inteiro. Era, Antônio confirmou. Ficaram assim por um tempo, os dois numa mesa de canto de padaria de Lisboa, numa manhã de sábado, com o barulho da vida ao redor e aquele "e" torto na parede que a Conceição tinha dito que dava charme e que ficou ali 40 anos, confirmando que ela estava certa, com a tinta azul desbotada, mas ainda de pé, como ficam as coisas quando foram escritas com intenção de durar. Antônio olhou pro "e" torto por um momento. Depois pegou um pedaço do pão de centeio que Helena tinha trazido no guardanapo. Era bom. Era do tipo que a gente come e pensa nele no dia seguinte. Esse aqui, ele disse, é o melhor pão que eu já comi na vida. Helena disse que provavelmente era mentira. Ele disse que provavelmente não era. Se você chegou até aqui dessa história, me faz um favor. Clica no like agora. Faz diferença real para o canal crescer. Compartilha com alguém que precisa ouvir que a forma como você trata as pessoas conta mais do que qualquer resultado no final do mês. E se inscreve no Contos de Eli para não perder a próxima história. Antes de ir, quero te perguntar uma coisa. Você já foi num lugar e se sentiu tratado diferente por causa da aparência? Ou já percebeu que tratou alguém assim sem precisar e se arrependeu? Me conta nos comentários. Eu quero ler cada um. E lembra sempre disso. O que faz um lugar ser bom de verdade nunca é o que está no cardápio. É o que a pessoa sente quando entra pela porta e quando sai. E às vezes é o suspiro que não acontece. Obrigado por assistir. Isso é Contos de Eli. Inscreve, curte e trata as pessoas com respeito. Você nunca sabe quem foi que construiu o lugar onde você está.